Exato. Eu queria puxar um gancho, porque até na hora da sua fala, você falou de açúcar. E isso é uma coisa que eu tento trazer também na minha rede social, mas eu não tenho essa propriedade que vocês têm para falar desse assunto, né? Então, eu queria perguntar para vocês fiquem à vontade, qual que é a relação do açúcar e o consumo de carboidratos com o desenvolvimento do câncer? O que vocês têm para dizer sobre isso, assim? Para desmistificar coisas, né? Isso para as pessoas. Eu mesma, particularmente, a gente evita o açúcar, né? No nosso dia a dia. A gente está tentando tomar um cafezinho sem açúcar, mas ainda está difícil. Mas eu queria que vocês contassem, assim, para o paciente oncológico, para quem está nos assistindo, desmistifica isso pra gente. Eu acho que é uma das perguntas que eu mais recebo, particularmente. Sem dúvidas, disparado. No consultório, essa e a do chá da folha de graviola. Nossa, então, assim, nós temos alguns macronutrientes, que é basicamente carboidrato, proteína e gordura. Cada um deles tem uma função diferente no nosso organismo. Basicamente, enxugando bem, o carboidrato, qual é a função primária dele? Fornecer energia. A da proteína é construção muscular e manutenção muscular, basicamente músculo, né? Se a gente não tem um consumo adequado de proteína, basicamente aí as dietas low carb da vida, a gente vai pegar essa proteína e vai usar como fonte de energia. E muitas vezes a gente vai pegar essa proteína de onde? Do músculo, que é onde a gente vê aquele paciente emagrecendo, né? Aquele paciente que tem uma depressão proteica, que é o que a gente chama, né? Então, assim, não é viável fazer essa troca, essa restrição, né? Então, assim, vamos comer o carboidrato, vamos comer o açúcar em pequena quantidade, moderadamente. Até o Ministério da Saúde traz pra gente que um consumo pequeno, diário por dia, ele faz parte de uma alimentação saudável. Exato. Então, assim, não precisa desse terrorismo, né? Então, porque o organismo precisa da glicose. Exato. Ele precisa da glicose, ele precisa dessa energia. Da proteína também, né? Exato. Então, se a gente restringe esse carboidrato como via de energia, ele vai dar um jeito de tirar de outro lugar, porque ele precisa de energia. Ele vai precisar de energia para células... Sistema nervoso central. Exato. Dos olhos. O carboidrato que vira o açúcar. É que, basicamente, é assim. Essa teoria da glicose é literalmente da glicose mesmo. Da glicose e do tumor é que existiram alguns estudos que não foram bem interpretados antigamente. E eles falavam uma coisa, só que o pessoal entendia outra. Entendiam que, o tumor se alimenta de glicose, então eu não vou dar glicose pro meu corpo, que vem de onde? Do açúcar e do carboidrato. Então não vou dar, ele vai morrer assim. Tá, ok, mas tá tudo errado. Não funciona dessa forma. Porque o nosso corpo, ele tem meios metabólicos, bioquímicos, de transformar um nutriente em outro, como a Carol falou. Então, proteína vira glicose, lipídio vira glicose. Uma hora ou outra, se você não tiver o aporte adequado de carboidrato, vai virar. E catabolismo. É isso. Um é catabolizado para o outro ser anabolizado. Então, basicamente... E por que ele faz isso? Porque tem partes do nosso corpo que são extremamente dependentes de glicose, que é o cérebro, por exemplo. Pra eu pensar direito, né? Ele precisa de glicose. Ele é estrito. Ele precisa realmente de glicose para funcionar. Então, por isso que não funciona. Então, o nosso corpo ele vai dar uma forma de produzir essa glicose de algum jeito. Não adianta, então não tem uma relação direta mesmo com o câncer, tá certo? Isso de qualquer tipo de carboidrato. Mas é aquilo que a gente falou. Não é um nutriente, ou no caso o açúcar, agora especificamente. O açúcar também não é o alimento que a gente... fica livre com ele. A gente tem que ter um consumo ali moderado durante a semana. Controle, né? Controle. Não necessariamente por conta especificamente do câncer, mas por questão de saúde mesmo, de obesidade e outros pontos. E o câncer, ele vai querer a glicose o tumor, ele quer a glicose que está no sangue para ele crescer, né? Exato. Então, se você não come, ele vai fazer você produzir de toda forma, não adianta. Vai degradar seu músculo. Então é basicamente E aí, por isso que vem, né, essa perda de peso, né, da nutrição também. Por isso que também vem essa perda de peso. A gente vê pacientes que cortam carboidrato perder peso. Sim. Isso é muito comum. Muito comum. Isso acontece, tá? Então a gente já faz uma associação. O paciente já tá ali catabolizando por conta da própria doença. Ele vai fazer uma restrição por conta. Isso se intensifica muito, né? Intensifica muito, piora bastante. Então não é um momento adequado para fazer restrição.